Olá pessoal, vamos começar a nossa aula 7, vamos começar a aula que fecha esse módulo, que complementa tudo que nós estudamos na aula passada, naquela aula em que vocês aprenderam, deduziram o método de mínimos quadrados para estimativa de parâmetros, principalmente no caso de parâmetros de modelos lineares nos parâmetros em que a gente pode fazer estimativa na mão, pode fazer numa calculadora, pode fazer numa planilha do Excel. Hoje nós temos uma questão, e se o modelo não for linear nos parâmetros? Eu posso pensar em linearizar o modelo. Nem todos os modelos podem ser linearizados, mas aqueles que podem, eu posso usar esse recurso para tentar aplicar a regressão linear. Mas, caso não seja possível, vocês já sabem que podem recorrer a outros aplicativos, como Estatística R, como o ENSO, que fazem estimativa, que fazem regressão não linear de parâmetros. Ou, se não quiser linearizar um parâmetro, fazer logo a estimativa num programa mais parrudo, mais robusto, que vai poder resolver para vocês de qualquer tipo de modelo. E a outra questão que se faz para nós é, depois que eu tenho o conjunto de modelos, depois que eu cheguei a esse conjunto de modelos todos, qual é o melhor modelo? Como é que eu vou discriminar ali no sentido de selecionar, qual é o melhor modelo que eu vou utilizar? E aí, se a gente pensar no problema que tem, esse da aula anterior, esse da cinética de secagem de fatia de maçã, que vocês vêm trabalhando já desde o capítulo, desde a aula de interpolação, a gente tem aquele modelo linear ali, que a gente viu que é uma droga, que é bem ruim. A gente também tem, e vocês ficaram como tarefa de casa, fazer o ajuste para esse modelo de segundo grau, modelo quadrático, e também ficaram de dever de casa fazer o ajuste para aquele modelo ali, ó, de terceiro grau, o modelo cúbico. Tá? Mas aí fica a questão, vocês também viram, e tem lá naquela observação que a gente colocou quando apresentou a primeira lista de modelos para esse problema, o modelo de overroots, que é esse modelo aqui, e ele é não linear nos parâmetros. Olha lá, o K é argumento de uma exponencial, e o N é expoente do K e expoente do T, porque o K e o T estão elevados a N ali. Então os meus dois parâmetros, que são K e o N, estão bem não lineares. Será que é possível linearizar? Será que esse modelo, que a gente já falou na outra aula, que ele é muito usado para descrever a cinética de secagem de material desse tipo aqui, poderia ser utilizado? Bom, aí a gente vai aproveitar isso e trabalhar com ferramentas. Como é que eu faço linearização de modelos? E aí a primeira observação que eu trago para vocês é o seguinte: não tenham aquela imaginação de que vocês vão conseguir tornar qualquer modelo não linear nos parâmetros em um modelo linear nos parâmetros. Olha só. Em algumas situações muito específicas, mas não muito frequentes, é possível fazer rearranjo das equações, ou seja, nós vamos mudar as equações, mudar as grandezas de posição, usar as regras da matemática, da equação do modelo original, combinar e recombinar variáveis e parâmetros para obter um novo modelo, quer dizer, vai aparecer uma outra forma funcional, tá? Uma forma funcional nova, com novas variáveis independentes e dependentes, novos parâmetros para descrever o processo. E dessa vez, linear nos parâmetros, que o objetivo é esse. Então imagina que você tem aqui, ó, nesse caso, o nosso modelo original, o y calculado i, é uma função m1 que depende do xi e do vetor de parâmetros p ali. Tá? O y calculado i é a variável dependente original, o xi é a variável independente original, o p é o vetor de parâmetros original e aquela forma funcional m1 é como a equação é montada. Então é a forma funcional. E aí eu manipulo para cá, mexo para lá, mexo para cá e eu consigo fazer rearranjos. E agora a gente vai usar letrinhas gregas para facilitar a vida. E aí o que aparecer de grego a gente já sabe que é da forma linearizada. Vai surgir a nova variável dependente φ calculado i, como está escrito ali embaixo, de uma nova variável independente, etai, que vai ser uma nova forma funcional m2, de uma variável independente etai e um novo conjunto de parâmetros alfa. Ali é um novo vetor de parâmetros, tá gente? Entenderam isso? Tudo vai mudar. Pode até ser que a forma antiga e a forma nova tenham várias coisas semelhantes. Às vezes os parâmetros mantêm o mesmo nome, mantêm a mesma forma. Às vezes é a variável independente que fica do mesmo jeito. Dificilmente vai ser a variável dependente que vai ficar do mesmo jeito. Porque está não linear exatamente porque ela está explicitada ali. E a gente vai transformar uma função implícita da variável independente, da variável dependente, para poder transformar no modelo de uma forma linear. E aí o que a gente faz? O que a gente precisa fazer? Técnicas para linearização. Alguém pode pensar, deve existir um monte de regras, deve existir... Não tem, gente. Infelizmente, não há nenhuma regra absoluta que diga assim, faça isso e o seu modelo vai ficar linear. Não há receita. Cada equação,
Cada modelo vai ter que ser olhado, observado, pensado, avaliado, mexido e remexido para ver se a gente consegue linearizar. Então tenham cuidado com isso, ó, tá? Não existe nenhuma regra absoluta sobre como fazer a linearização de modelos, tá? O que a gente tem, né, isso é uma coisa importante, nenhuma garantia também existe de que o modelo vai ser linearizado. O que a gente tem são sugestões oportunas. Aquelas regras da matemática que vocês aprenderam no ensino médio, que vocês aprenderam no início da graduação, que vocês aprenderam até no ensino fundamental, agora elas são necessárias, são importantíssimas. É com esses jogos de matemática que a gente faz com as equações que a gente transforma uma forma funcional não linear nos parâmetros numa outra forma funcional que seja linear nos parâmetros. Entendido isso? E aí, olha só, para que agora, se está com dificuldade, se acha que é fraco em matemática, para aqui agora e recorda as regras de manipulação de funções, de como é que são determinadas funções, principalmente logaritmo, exponencial, recíproco, porque elas são ferramentas de linearização. Então, ó, nesse ponto, todos os seus conhecimentos sobre funções e as propriedades aprendidos ao longo do ensino médio, do início da graduação, deverão ser postos em prática. Sem isso, vai errar. Eu estou cansado, já são mais de 20 anos, a gente vendo as pessoas fazerem os maiores absurdos na tentativa de linearizar modelos, violentando a matemática. A pobre coitada da matemática que foi ensinada lá por aquela professora gentil, sofredora lá do ensino médio, do ensino fundamental, aquele professor que tentava fazer entrar na cabeça da gente as regras de como é que faz a distributiva da multiplicação, como é que nós temos as regras do logaritmo, as regras do exponencial, tudo isso tem que ser colocado aqui. Tem que ser entendido aqui. Então, é muito importante conhecer essas regras. E elas devem ser colocadas em prática. Sem esses conhecimentos, dificilmente você vai conseguir linearizar corretamente um modelo. Não linear nos parâmetros. E aí, ó, faça logo a revisão. Vai logo, monta uma tabelinha de propriedades do logaritmo, de propriedades da exponencial, de propriedades dos senos e cossenos, né, de como é que faz inversão de frações, como é que você faz soma de inversão de soma de frações, tudo isso vai acontecer em linearização e isso é muito importante. Tá? Esse é o nosso alerta nesse momento. Se não está com vontade de ir adiante porque não vai entender o que vai acontecer, para e vai fazer a revisão dessas regras. Se não, vai acompanhando com a gente aqui porque as regras vão aparecer e elas vão ser usadas. Então, olha só. A primeira sugestão oportuna que a gente tem, porque não é uma regra, para linearização é o seguinte: se o seu parâmetro aparece num denominador, se o seu parâmetro está lá numa razão entre duas grandezas e ele está no denominador, talvez, como está dito ali, talvez aplicar o recíproco, ou seja, inverter as frações, a fração possa linearizar o modelo. Como assim, professor? Assim, olha só. Vamos imaginar que a gente tem um modelo original, esse aqui, y de x igual a 0 vezes x dividido por aquele denominador grandão ali, ó, a2x ao quadrado mais a1 log de x menos x. Tá? Só o menos x ali é que não tem um parâmetro pendurado nele. Os nossos parâmetros são a0, a1 e a2. Entenderam isso? Bom, mas olha só, o a2 está no denominador, o modelo é não linear nos parâmetros, o a1 está no denominador, o modelo é não linear nos parâmetros. Mas, quem sabe, se eu inverter, aí alguém pode pensar, mas aí você vai colocar o a0. Calma. A questão toda é que você tem um modelo não linear nos parâmetros, não linear no comportamento, em que está todo mundo acoplado. Você não consegue separar o a0 do a2 do a1 ali naquela equação. Não consegue. Não dá para sair cortando, fatiando e fazer a0. Não dá. Não é desse jeito que faz, né? Tenham cuidado com as regras da matemática. Então vamos inverter. Vamos fazer o quê? 1 sobre y vai ser igual ao quê? A 2x ao quadrado mais a1 log de x menos x dividido por a0x. Agora, o meu denominador é só o a0x. Então vocês devem se lembrar lá, na hora de somar frações, como é que tinha que fazer, o mínimo múltiplo comum, o MMC. Então aquele a0x ali é como se fosse o MMC de uma soma de frações. E aí eu posso agora dividir as parcelas de cima em frações, porque elas vão ter o mesmo denominador. Então eu repito o denominador, faço a soma em cima, eu posso fazer o contrário. Eu posso manter o denominador e fazer as fatias. Então eu vou ter lá 1 sobre x, y de x vai ser o a2 sobre a0, aí eu tenho x ao quadrado dividido por x, dá x. A1 sobre a0, log de x dividido por x, e menos, aí x cancela com x, 1 sobre a0.
Repararam que agora os meus parâmetros estão desacoplados? Mais ou menos, né? Eu tenho o A0 sozinho, solitário ali, num grupo, é 1 sobre A0, mas é o A0. Eu tenho o A1 sobre o A0, se eu conhecer o A0, eu conheço o A1. E eu tenho o A2 sobre o A0, se eu conhecer o A0, eu conheço o A2 também. E aí o que a gente pode fazer? Eu posso aproveitar agora esta equação daqui e redefinir as minhas variáveis. Eu vou dizer que φ, a nova variável dependente, é 1 sobre y, a velha variável dependente. Ah, como é que eu identifico, professor? Como é que eu vou saber quem é o φ, quem é o eta, quem são os alfas? É simples, olha só. E aí fica uma dica também. Evitem, na manipulação das equações de vocês, gerar uma variável dependente que acople a velha variável dependente com a variável independente antiga. É melhor deixar cada coisa no seu canto, tá? Deixa a variável dependente separada da variável independente, mesmo na nova forma. Então, olha só, como é que eu vou descobrir quem é quem? Eu olho lá para a minha equação assim, onde é que está a variável dependente antiga? Ah, está nesse grupo aqui 1 sobre y. Então, 1 sobre y vai ser a variável dependente nova. Ah, qual é a variável independente antiga? É x. E ela está ali, ó, aparece várias vezes o x mesmo, ele mesmo. E vocês sabem enfrentar isso aqui porque vocês já fizeram exercício sobre isso, já deduziram o método de mínimos quadrados para isso. Então não tem dificuldade. O x vai continuar sendo x mesmo, tá vendo? O eta não mudou de nome. A nova variável independente vai continuar sendo igualzinha à velha variável independente, porque eu tenho funções dela ali. Eu vou ter x, eu vou ter log de x sobre x e eu vou ter, né, uma constante. E aí, quais são os meus parâmetros? Os meus parâmetros é que mudaram. O α0 passa a ser 1 sobre o A0. Na verdade, o α0 passa a ser menos 1 sobre A0, certo? Deu para entender isso? Porque é para pegar aquele número negativo ali. O α1 vai ser o quê? O A1 sobre o A0. E o α2 vai ser o A2 sobre o A0. Deu para entender? Olha só, todas essas colocações aqui. É importante a gente ver isso, tá bom? E aí vamos ver, olha só, como é que fica agora o novo modelo? Fica desse jeito assim, ó. O α2 eta mais α1 log de eta sobre eta mais α0. Mas ficou porque você definiu o α0 como sendo menos 1 sobre A0. Deu para entender? Deu para perceber isso? Por isso que deu essa equação vermelhinha aqui tão bonitinha, tão enxutinha, e é um modelo linear nos parâmetros. Agora você pode pegar, aplicar o método de mínimos quadrados ali, chegar num sistema 3×3 e resolver. Porque todas as outras coisas estão tabeladas. É só você transformar o y em φ, é só fazer 1 sobre, é o eta mesmo, e fazer as contas, gente. Fazer as contas que vão aparecer lá, os 3 somatórios, vão aparecer um monte de coisa. Então dá para resolver, porque agora o modelo é linear nos parâmetros. Um exemplo que é muito do dia a dia é esse aqui, ó, o chamado modelo cinético de Monod. Quando vocês fizeram bioquímica, ou vão fazer bioquímica ainda, vocês vão ver uma equação muito parecida, que é a equação de Michaelis-Menten. Então ele diz assim, olha, a taxa de crescimento microbiano, que é aquele μ ali, é uma função da concentração de substrato, o CS. Tá? E ela é igual ao quê? Que equação que o Monod propôs? Que essa taxa de crescimento microbiano, ela é μ máximo, que multiplica a concentração de substrato dividido por uma constante Ks, que tem a ver da afinidade do micro-organismo com o substrato, mais a concentração de substrato. Então, se a gente olhar assim, os meus valores, as minhas variáveis são o y, a variável dependente é o μ que está lá no primeiro membro. Quem é a variável independente? É a concentração de substrato, é o CS. E o meu vetor de parâmetros é esse aqui, ó, μ máximo, que é a taxa de crescimento máxima, e o Ks, que é essa constante de afinidade do substrato, né, da célula com substrato. E aí eu preciso, só que agora o meu Ks está ali no denominador. O μ máximo até é linear, né? Ele está lá bonitinho, ele é coeficiente de uma parcela, o problema é que a parcela tem o Ks, e o Ks está no denominador. Então ali a ideia é inverter, aplicar o recíproco. De que maneira? Invertendo tudo, hein, gente? O μ máximo ali é μ máximo sobre 1, então eu vou fazer 1 sobre μ máximo. E aí, CS sobre Ks mais CS vai dar Ks mais CS sobre CS, como vocês estão vendo ali. E agora eu posso separar. Eu posso, já que eu tenho um denominador só, eu saio multiplicando μ máximo ali, resolvo minha vida, eu vou ter, né, Ks sobre μ máximo, que multiplica 1 sobre CS, mais 1 sobre μ máximo. Repararam que eu separei? Pelo menos um dos parâmetros antigos está sozinho. Está livre, leve e solto lá no novo parâmetro que vai aparecer? Isso é importante para garantir que vocês conseguem linearizar. Se tudo que foi feito acabar entrelaçando ainda mais os parâmetros, não adianta, desiste e não tenta linearizar por aí. E aí, quais são as minhas novas variáveis? O φ, a nova variável dependente,
é 1 sobre μ, que nem a gente viu acontecer lá 1 sobre y. O eta, agora o eta não é mais a mesma coisa, né? O eta é 1 sobre cs. A nova variável independente é 1 sobre a variável independente antiga. E aí os meus parâmetros? Simples. O meu A0 é 1 sobre μ máximo. O meu A1 é Ks sobre μ máximo. Então, o que acontece ali? Simples, eu tenho agora uma equação de uma reta em eta. O φ de eta vai ser igual a α1 eta mais α0. Simples assim. Que você já tem, inclusive, as equações. Agora, pegando lá aquele do modelo linear que a gente ajustou para a secagem, que viu que tinha aqueles somatórios, nós temos esse sistema linear aqui, que é fácil de resolver para achar o α0 e o α1. Achando o α1 e o α0, a gente consegue voltar para os parâmetros originais e, voltando para os parâmetros originais, voltar para o modelo original. Então, ó, com o A0 eu consigo achar, né, o meu μ máximo, que é simplesmente 1 sobre o α0, e aí com o α1 e agora com o μ máximo eu consigo achar quem é o Ks, que é simplesmente α1 vezes o μ máximo, que você já determinou na equação de cima ali. E agora eu remonto aqui ao meu modelo original e recalculo as variáveis calculadas, os y, c, i. Sempre que eu for fazer análise, eu vou fazer nas variáveis originais. A linearização do modelo é só para eu poder achar os parâmetros, de uma forma mais fácil, de uma forma que eu posso fazer na mão, sem um grande recurso computacional. Mas, na hora de trabalhar, na hora de selecionar o modelo, eu tenho que voltar lá para o modelo original. Então, ó, achou aqui o Ks e o μ máximo, volta lá para o modelo original, hein, gente? Não pode deixar de fazer isso. Senão vai calcular tudo errado, vai comparar coisas erradas e não é desse jeito que as coisas funcionam. Bom, mas e se não for um denominador? E se o parâmetro não tiver um denominador? Pior. Vamos ver uma outra condição que é mais frequente até. Se, segundo a sugestão oportuna, se a não linearidade do modelo se deve ao fato de um ou mais parâmetros serem argumentos de uma só, hein, gente? Uma função não linear, aplicar a função inversa da função não linear pode linearizar o modelo. Como assim função inversa? Isso, função inversa, não é um sobre. Não é fazer a razão, não é fazer o recíproco. É aplicar a função inversa, entenderam? É a função inversa. O que é a função inversa do logaritmo? A exponencial. O que é a inversa do exponencial? É o logaritmo. O que é a inversa do cosseno? É o arco cosseno. O que é a inversa do arco cosseno? É o seno. Deu para entender? E é exatamente por aí. Então, olha só, nesse exemplo aqui, que a gente tem uma função diferente. Eu tenho y de x é igual, abre um grande colchete, a 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0 elevado a menos 3/5. Qual é a função inversa da potência menos 3/5? Ah, professor, é menos 5/3. Se eu elevar aquilo tudo ali a menos 5/3, menos 3/5 vezes menos 5/3 dá 1. E positivo. E é exatamente isso que acontece. Olha só, eu faço então a potência a menos 5/3, o meu y, eu elevo os dois membros, né? Eu tenho que aplicar a operação da função inversa nos dois membros da equação. O meu y de x vai estar elevado a menos 5/3, igual, aí ó, abri uma chave grande ali, a 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0, elevado a menos 3/5, elevado a menos 5/3. O que vai dar isso? Vai dar essa equação daqui, ó. O y de x elevado a menos 5/3 igual a 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0. Agora os meus parâmetros são lineares. O meu modelo agora está linear nos parâmetros. Apesar da minha variável dependente ter ficado mais complicadinha, esse y elevado a menos 5/3, mas olha lá, ó, os meus parâmetros agora são só coeficientes de parcelas em combinações lineares da função da variável independente. E aí quem são as minhas novas variáveis do modelo linearizado? O φ é o y elevado a menos 5/3, o eta é o próprio x, esse não precisou mudar de nome, o α0 continua sendo igualzinho a 0, o α1 continua sendo igualzinho a 1 e o α2 continua sendo igualzinho a 2. E agora a gente tem esse modelo quadrático aqui, que vocês também já têm a equação. Lembra que eu deixei de dever de casa na aula passada? Era para fazer isso, ó. Vocês deduziram também para o modelo quadrático qual era a aplicação do método de mínimos quadrados. E agora ela está aqui aplicada direitinho. O que a gente faz? Acha o α2, acha o α1, acha o α0 e já sabe que eles são o A2, o A1 e o A0 mesmo, volta para o modelo original e recalcula então os valores calculados da variável dependente, certo? E é nessa hora aqui que a gente tem que estar bastante, mas bem cuidado, com bastante atenção. Por quê? Porque olha só, a inversa de uma função não é fazer 1 sobre ela, não é o inverso daquilo. É a inversa mesmo, é a função inversa que tem que ser aplicada. Então, por exemplo,
Se o y de x é um cosseno, como é que eu linearizo? Aplicando o arco cosseno, não é? Olha lá. E aí, quem são as novas variáveis? Façam para vocês. Digam ali para vocês mesmos aí nas suas anotações. Quem é o φ novo? Quem é a nova variável dependente, né? Quem é o φ? Quem é o eta? E quem são os parâmetros? Alfa 1, alfa 2, alfa 0, certo? Tá ali, ó. Facinho de fazer também, porque já está linearizado. Outra coisa importante, se a função é um logaritmo, qual é o inverso do logaritmo? É exponencial. Então, eu aplico o exponencial no primeiro membro, no segundo membro, vai dar aquilo ali, ó. Quem é a nova variável dependente? Quem é a nova variável independente? Quem são os novos parâmetros? Fica de dever de casa para vocês. E aí, ó, de novo, se eu tiver agora o contrário, o meu y é exponencial de alguma coisa e os parâmetros são argumentos da exponencial. Aplicar logaritmo pode linearizar. Então, eu aplico o logaritmo. Se é exponencial, a inversa do exponencial é o logaritmo natural. Se tivesse ali a base 10, teria que aplicar o log na base 10. Deu para entender isso? Então, olha só. Ali eu tenho, então, log de y igual a 2x ao quadrado mais a1x mais a0. Está linearizado através. Os parâmetros agora são só coeficientes de parcelas numa soma, numa combinação linear. A mesma coisa, por exemplo, se eu tiver lá raiz quadrada. Y é a raiz quadrada de alguma coisa. Qual é o inverso da raiz quadrada? É o quadrado. Então eu elevo todo mundo ao quadrado e fico lá com y ao quadrado igual a 2x ao quadrado mais a1x mais a0. Viu? E aí no caso do nosso modelo de overroots? No caso do nosso modelo de overroots, tem uma pequena colocação. Olha só. A minha variável dependente, ela é uma soma de parcelas. E essa técnica aqui, ela se aplica quando o meu conjunto está numa única parcela, numa única função. Vocês repararam que não tinha nada somando ali, nada fora do lugar? Então, é importante saber isso. Eu tenho várias parcelas. Ah, mas olha lá, está na exponencial, vamos tacar o log ali. Tacar o log ali, você já errou tudo. Já perdeu a questão inteira. E já explodiu a fábrica se estiver calculando alguma coisa. Já queimou as maçãs todas. Porque está muito errado aplicar o logaritmo nessa equação direta. Frequentemente a gente vai ter que manipular, vai ter que mexer com as equações para elas poderem ser bem colocadas. E aí entra um alerta. Alerta vermelho. Risco grave, desses que eu tenho observado ao longo do tempo, como as pessoas fazem besteira, né? Antes de seguir estudando esse material, faz uma pausa. Faz a revisão lá das propriedades das funções, das operações matemáticas mais triviais, as mais triviais. Log da soma, log do produto, log da diferença, log do quociente, cosseno da soma, cosseno... Isso tem que ser feito, tá? Para poder saber o que vai fazer da vida. Então, ó, faça uma revisão dessas operações mais triviais, pois elas são grandes fontes de erros que tendem de quem tenta linearizar modelo. Por exemplo, o que não deve acontecer na vida de vocês, né? Muito frequentemente as pessoas dizem, olha lá, eu tenho log de A mais x menos B, então é igual a log de A mais log de x menos log de B. Não, não é. Com certeza, log de A mais log de x menos log de B não é log de A mais x menos B. Não é. Na verdade, essa soma de logaritmos aqui, ou essa soma e essa diferença de logaritmos, na verdade, ela representa algo diferente. Tá? Log de A mais log de x menos log de B, na verdade, é o log de A vezes x, que a soma de logaritmos é o logaritmo do produto, dividido por B, porque a diferença de logaritmos é o log do quociente. Entenderam agora? Quando tem inversão de frações, então, o pessoal faz cada coisa absurda. Imagina lá, ó, eu tenho ali A sobre bx mais c sobre dx ao quadrado, A menos 1, ou seja, 1 sobre aquilo. O que é 1 sobre aquilo ali? Não é bx sobre A mais dx ao quadrado sobre c. Não é, tá errado. E tem um monte de gente que faz aquilo ali em prova. Eu fico doido. Aquilo ali acontece em prova, gente, mais frequente do que vocês imaginam. Então, ó, aqui é aquele slide para vocês riscarem da vida de vocês. Estudar bastante as regras para não fazer essa besteira. Na verdade, o inverso daquela soma de frações tem que fazer o mínimo múltiplo comum primeiro, tem que gerar uma fração com um denominador só e aí inverter a fração. Não tem importância se o numerador tem várias parcelas. O denominador tem que ser aquele ali. Entenderam? Estão compreendidos? Então essa é a inversão correta. Agora vamos voltar lá para o nosso modelo de overroots, que é para a gente poder terminar esse vídeo, que já é a primeira parte da nossa aula 7. Então tá lá a observação, ó. Frequentemente, as equações do modelo original necessitarão de alguma modificação algébrica. Por isso as regras da matemática são tão importantes. Tem que aprender a distributiva, tem que aprender a manipular, tem que aprender a agrupar valores, tá? Algébricas, antes de aplicar as sugestões oportunas de linearização. E também, frequentemente,
As mesmas sugestões que vocês aprenderam lá, a 1 e a 2, quer dizer, o recíproco e a função inversa, elas podem ter que ser usadas combinadas, mais de uma vez, que é o que a gente vai ver acontecer aqui. Então, olha lá, estamos com o nosso modelo de Overroots. Desde a aula passada, vocês sabem que aquele YSE é um número, é um valor conhecido, é a umidade de equilíbrio, é a umidade que o material vai ter quando o tempo tende ao infinito. E o YS0 é um número, é a umidade inicial, é a umidade que eu tinha da minha fruta, que eu fui lá, pesei, quando eu coloquei ela dentro do secador. A única coisa que é parâmetro ali é o K e o N, e o T é a nossa variável independente. Então, o YS depende do tempo. Eu não posso aplicar logaritmo ali. Os meus parâmetros, eles estão dentro de uma exponencial, e uma exponencial negativa, na verdade, é 1 sobre a exponencial, né? É o inverso daquilo ali. Então, o que eu faço agora? É simples. Eu tenho que primeiro agrupar e deixar separadinho só a exponencial. Então eu vou fazer o quê? Eu vou chamar para o primeiro membro o YSE, aquela fração, aquele produto ali, né? O YS0 menos o YSE, e organizo a minha equação desse jeito. Lembra que o exponencial de um número negativo é 1 sobre aquele valor? Então tá ali agora, ó. Né? É 1 sobre a exponencial do número positivo. O que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o recíproco. Eu vou já inverter as frações dos dois lados. E aí, invertendo as frações dos dois lados, eu tenho assim, ó, YS0 menos YSE dividido por YS de t, essa é a nossa variável dependente antiga, menos o YSE, igual, agora ficou sozinho, né? Agora eu tenho lá só o exponencialzinho de kt elevado a n, pronto. Então agora sim, se eu tenho exponencial, se os meus parâmetros são argumentos do exponencial, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar logaritmo, e é o que eu vou fazer. Eu vou aplicar o log dos dois lados, e aí log do exponencial dá o próprio argumento, e aqui eu vou ter log de YS0 menos YSE dividido por YS de t menos o YSE igual a kt, como vocês vão ver aparecer ali nessa equação agora, porque eu já tirei, né, o kt de dentro do log. Mas já linearizou? Não linearizou ainda. Ah lá, o n ainda é um expoente. Como eu já comecei aplicando log natural aqui, qualquer logaritmo que eu aplicar funcionaria. Se vocês quiserem meter um log 10 ali, funciona, mas faz sentido você ter log 10 do log natural? Não, não faz. Então vamos aplicar o log natural de novo. E aí, com o log natural de novo, eu finalmente linearizo o meu modelo de Overroots. O meu modelo de Overroots vai ser log do log de YS menos YSE dividido por YS de t menos YSE, então é log do log, igual a n log de t, olha onde é que foi parar a minha variável independente, dentro de um log, tá? Mais n log de k, que é o meu parâmetro. Ali os meus dois parâmetros estão acoplados, mas o n está sozinho do lado de cá, fica mais fácil assim. E aí o que acontece? Quem são as minhas novas variáveis? Ora, o eta é log de t. A nova variável independente é onde está a velha variável independente, é o log de t, é aquele grupo ali. A variável dependente nova é aquele grupão ali, é o log do log de onde está a variável dependente antiga. E os meus parâmetros? O alfa1 é simplesmente um n, o alfa2 é simplesmente n log de k, acabou. E aí eu tenho agora esta equação de reta, que vocês já estão carecas de saber como é que resolve. A única coisa que muda ali é o nome de eta para x, de φ para y, mas as outras coisas vocês já sabem como faz. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou calcular o alfa1, que é igual a n. Então o n é igual a alfa1, pronto, direto, é só verter ali. E o alfa0 é n log de k. Então, assim que eu achar o alfa1, eu consigo também calcular o alfa0, o k, que é a exponencial de alfa sobre n. Belezinha? Deu para entender? Agora vamos ver isso na prática. Agora vamos ver isso acontecer. Ó. Pego ali a minha equação, pego ali como é que ficaria o sistema, simples assim, é um sistema 2x2 com alfa1 e alfa0 como incógnitas, e a matriz de coeficientes somatórios aqui, a matriz ou o vetor de respostas aquele lá, e como vocês sabem, a gente vem falando desde o começo, olha lá, o YS0 é 7,75, o YSE é 0,08, compreendido? Deu para entender? Pois é. Então, com isso, a gente consegue fazer ou refazer a nossa tabela. Eu tenho os originais, né? O TI original, o YSI original. Agora eu consigo calcular o eta. Quem é o eta? É log de t. E quem é o φi? É o log do YS0 menos YSE dividido por YSI menos YSE. Deu para entender? Tem que pegar e fazer aquele log. Olha a equação do slide anterior. E aí depois é só calcular o eta ao quadrado, calcular o eta vezes φ, pronto. Somo essas colunas, cada coluna dessa aqui é um desses somatórios que aparece ali na equação. Né? Ó, pego a coluna lá do eta ao quadrado, dá esse primeiro elemento, o A1. Pego a coluna do eta, vai dar dois somatórios, tanto o A12 quanto o A21.
e o número de pontos é 8. Vocês já sabem disso. Então, olha só, eu vou ter esses somatórios aqui, ao somar as minhas colunas. Com isso aqui eu consigo montar o meu sistema de equações algébricas lineares, que é este aqui. Olha para essas equações dos somatórios, olha que elas se reduziram a isto aqui apenas, tá? E aí, com esse sistema eu resolvo. Resolvendo esse sistema de equações, eu descubro que o α0 é menos 0,5986 e que o α1 é 1,0811. Pronto. Se o α1 é igual a n, então o n é igual a 1,0811. E o k é aquela conta que a gente fez no slide anterior, vai dar 0,5748. Agora eu conheço os parâmetros do modelo de Overhoots e são dois só. São só dois parâmetrozinhos. Perceberam? Deu para entender? Beleza. Então agora, só para a gente poder fechar essa aula, vamos adiante, olha só. A gente pode ver agora como é que ficaram os nossos resultados para o modelo de Overhoots. O modelo está ali, a gente já conhece a tabela de dados, agora eu posso ter os meus valores calculados, ó. O YSEI é o experimental, é o observado, o CI é o calculado, viu como é que ficou bom? Ó, o observado, o experimental é 7,0430 no valor observado e o calculado é 0,4 alguma coisa, tá vendo? Tá pertinho, estão muito pertinhos. Aqueles são os parâmetros e o valor da umidade inicial e da umidade de equilíbrio, e eu tenho esta equação aqui para marcar os meus pontos experimentais. Primeiro no meu gráfico eu coloquei, que vocês já tinham isso também, o YSEI, certo? O experimental eu marco só pontinho, sem linha. Depois eu vou passar o meu modelo, olha só como é que o meu modelo de Overhoots está passando ali pertinho, em cima dos dados. É um modelo bom pra caramba mesmo, não é? E é isso que acontece, gente. Agora é a hora da gente parar e pensar assim, bom, eu agora já tenho 4 modelos. Eu tenho aquela reta porcaria, que a gente viu que não serve para nada, aquele modelo parabólico, que vocês fizeram e devem me dizer como é que tá, aquele modelo cúbico, que vocês fizeram de dever de casa e devem me dizer como é que tá, e esse modelo de Overhoots que a gente fez junto aqui. Como é que eu decido qual é o melhor modelo? Bom, isso, gente, vai ser no próximo vídeo. Daqui a meia horinha eu libero esse próximo vídeo para vocês estudarem a parte de discriminação de modelo. Agora voltem, raciocinem, reflitam, deixa até para assistir o vídeo mais tarde, um pouquinho próximo, sobre linearização de modelos. Isso aqui é muito importante. Certamente é questão de prova, para quem está pensando só em prova, e certamente é algo que vai acontecer na vida de vocês muitas vezes. Como última dica eu reforço, evitem no modelo novo, no modelo linearizado, acoplar, associar a variável dependente com a variável independente. Tentem deixá-las mais soltas possível. E os parâmetros também. Tá? Um grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo daqui a uma meia horinha.